30 minutos, 7 horas 30 minutos. Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, Porto Alegre, bom dia, Curitiba, bom dia, São Paulo, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo. Hoje não tem que lembrar de outro. Tem que lembrar de todos, porque todos, rigorosamente todos, não há brasileiros. Não há brasileiro que não esteja absolutamente mobilizado, envolvido, apaixonado, né? Chocado, tocado pelo que está acontecendo em nosso país, de norte a sul e de leste a oeste. Mais de 100 cidades, bem mais de 100 cidades viveram manifestações ontem, algumas reunindo muitas dezenas, centenas de milhares de pessoas que para as ruas foram novamente com os mais variados propósitos. Se você quiser analisar rigorosamente tudo e rigorosamente todos, as razões dessa mobilização ontem foram diversas, algumas até criminosas, é óbvio que sim, mas a essência, a energia, a causa central, o coração e a mente que colocou esses milhões nas ruas, definitivamente não foi o que as manchetes estão colocando hoje como prioridade, nem o que as imagens das televisões vão começar a mostrar, trombetear exaustivamente ao longo do dia, inclusive a Band. As pessoas não foram para a rua ontem para quebrar o Brasil, para destruir o Brasil, para incendiar o Brasil. Milhões de pessoas não foram para as ruas ontem para roubar par de tênis em lojas, para quebrar placa de rua, para danificar vidro de prédio público. Milhões de pessoas não foram para o Brasil, para as ruas ontem, para cometer nenhum tipo de delito, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de dano. O Brasil foi para as ruas ontem para fazer mais alto ouvir-se ainda o grito, a voz, né, o clamor, quase desesperado, por mudanças tão necessárias, tão urgentes, tão profundas, tão sinceras, que nem mesmo verbalizá-las, boa parte de nós conseguimos. É curioso que eu tenho me cobrado e cobrado das pessoas que me ligam, muitos deles eventualmente aí participando diretamente dos movimentos, alguns até da organização de alguns movimentos, da mobilização de alguns movimentos desses e tal. E eu vinha me cobrando esses dias, mas cadê as propostas? Cadê as propostas? Cadê as propostas? E me dei conta de duas coisas. Primeiro, que talvez estejamos exigindo de quem quer dar um grito de desespero um discurso lógico e não uma razão. A razão está com eles, é sincera e precisa ser entendida. O discurso lógico talvez também esteja numa certa medida, mas talvez seja tão amplo, alcance tantas coisas, bata em tantas coisas distintas, anseie tantas coisas diferentes, que não caiba numa lista, num enunciado, num discurso organizado. Talvez o que tenha que se captar disso aí, fruto de sua energia, é o sentimento, é uma palavra de ordem, é uma palavra síntese. O sentimento, eu acho que é não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais os partidos, não aguento mais os políticos, não aguento mais os deputados, os senadores, os ministros, as autoridades, não aguento mais o Estado brasileiro naquilo em que ele se transformou, propriedade privada e exclusiva daqueles que ocupam o comando dos governos e das casas parlamentares. O Estado brasileiro não faz saúde para o povo, não faz educação para o povo, não dá transporte para o povo, não dá segurança para o povo, exatamente porque é um Estado que dá tudo isso para aqueles que dele tomaram conta e os seus sócios, seus associados, seus financiadores, seus subornadores, se é que a palavra existe. Chegar nas ruas e dizer qual é a proposta, o cara vai gritar.
cara vai gritar. Pergunta para um afogado no desespero do naufrágio qual é a lógica da natação olímpica. Ele vai gritar socorro, ele vai gritar me salva, ele vai te agarrar e morrer afogado junto. Ele não vai fazer uma análise do afogamento. Está se pedindo a uma bomba atômica, depois de explodir, que direcione racionalmente sua energia fantástica antes que ela flua para onde quer. O que nós estamos vendo aí é essa energia que explodiu no povo brasileiro, na sociedade brasileira, fluindo para onde quer, sem dono, sem lógica, sem direção. E é bom que a gente deixe ela se esgotar. E é bom que a gente passe a perceber que ela é muito mais ampla, enormemente majoritária, uma energia pacífica, positiva, gregária, generosa, transformista. Ficar hoje batendo lata em cima do que se quebrou, das placas arrancadas, das vidraças quebradas, é querer reduzir a isso aquilo. É querer criminalizar esse grito, essa energia. Olhem para as imagens que fazem tomadas aéreas do que aconteceu ontem, ou do que vem acontecendo nos últimos dias, e vejam se elas encaixam nos pequenos fragmentos de destruição. Sim, senhores, pequenos. Ou vocês acham que se aquela energia toda tivesse direcionada para a destruição, nós hoje estaríamos aqui batendo esse papinho matutino? Ou se vocês acham que os milhões que estão na rua estivessem nas ruas para destruir, para quebrar, para vandalizar, para roubar, nós estaríamos aqui batendo esse papo? É claro que não. É claro que se você tem um jogo de futebol, às vezes contra um time estrangeiro, portanto só uma torcida brasileira no estádio, meu caro Barão, e na saída do estádio tem quebra-quebra, tem vandalismo, tem saque a lojas. Sim. Se você às vezes tem eventos festivos, o show da Madonna, faz um show da Madonna, se sair pela culatra um pedacinho do show, você tem porradaria, você tem vandalismo, você tem confusão, você tem coisa quebrada. Experimenta fazer um desses eventos aí com 2, 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, um Réveillon no Rio de Janeiro, de vez em quando não tem lá um quebra-quebra, não matam gente. Quantas pessoas morreram até agora nessa história? Uma. Em quê? Atropelamento. Pronto. Sabe quantos atropelamentos tem no Brasil por dia? 700 milhões. Aí querem pegar o atropelamento lá de Ribeirão Preto, que foi um louco lá que entrou em pânico, meteu o carro em cima da multidão, tá certo? Teve um passeio de ciclista outro dia em Curitiba ou em Porto Alegre. Quantos mataram naquele atropelamento lá? Não sei quantos. Todo dia sobe carro em cima de calçada com um bêbado a bordo aí, matando grávida com um bebê no colo, idosa em cadeira de rodas. Então, porque aí invadiram a loja e queimaram. Eu tô vendo aqui as imagens numa emissora aqui, só mostra depredação. Tá 15 minutos mostrando só depredação. Quer dizer que o Brasil foi para a rua ontem para depredar, para gerar imagem, manchetes que falem disso, sucessivamente disso. Eu quero saber o seguinte, não há propostas. Não há propostas. Mas não há propostas, não é porque não existe o anseio das mudanças que propostas eventualmente produziriam. Porque, tá bom, o povo na rua não tem proposta. E os governantes nos salões refrigerados tinham? E a proposta era essa merda que está aí no país? Então, só para eu entender, estão exigindo de uma população que ficou de saco cheio e foi pro pau, foi gritar, foi protestar. Estão exigindo que ela apresente uma bula. Bom, para consertar o Brasil, vocês façam assim: 2 mais 2, 4, vire para a direita, depois suba, acorda às 6 da manhã, vá para o trabalho, volte, ajeite a gravata, não sei o quê, não solte pum. Assim, pois não, senhor manifestante, pois não, senhor povo exausto, pois não, senhor povo saturado, enojado, cansado, pois não, senhor povo. É isso que o senhor quer? É só isso que a gente quer. Bom, agora deixa eu perguntar aqui como do lado de lá, e vocês aí no ar refrigerado? E vocês aí nos seus carrões? E vocês aí com seus salários em dia, com sua estabilidade funcional? E vocês aí com suas imunidades,
com seus auxílios residência, com seus auxílios sei o quê, com as suas obras superfaturadas. E vocês, que projeto vocês tinham? Qual é para valer a sério o projeto que vocês estão botando em curso no Brasil? Além de se locupletarem com isso. Então, estão querendo que o povo produza uma solução escrita de curto prazo que dê rosto, que enquadre a energia que ele está liberando nas ruas. Quando os governantes, os políticos, que aliás enfiaram o rabo entre as pernas, cadê essa gente? Cadê essa gente? O máximo que a maior autoridade do país fez ontem diante disso tudo foi cancelar uma viagem ao Japão. Só faltava essa. Com um país desse jeito, madame pegar o avião, botar aquela turma que sempre acompanha ela quando ela vai para país legal, encher o avião de muquirana e viajar. Só faltava essa. Cadê os senhores senadores, os senhores deputados, sempre dispostos a botar a cara na mídia, pegar uma lasquinha da mídia? Cadê? Sumiram. Bateram em retirada. Não tem um pilantra com a coragem de meter a cara e dizer, olha aqui, amanhã eu vou fazer acontecer isso aqui. Não é nada, zero. Não digam que não é perceptível alguma coisa lá. Mesmo racionalmente falando. Tem lá algumas coisas. Tem a tal da PEC 37, tem a tal do projeto para criminalizar de forma hedionda os crimes de corrupção em saúde e educação. Tem ali um reco-reco, bolão e azeitona, que se tivesse alguém no balcão do governo para cuidar, de alguma maneira, já teria dito algo. Eu não acho que dizendo algo neutralizariam o que está acontecendo aí. Isso aí é um tsunami que vai cumprir seu papel histórico até o fim. Até ficar só aquela espuminha na beira da praia. Essa onda vai vir, vai varrer o que tiver que varrer, vai fazer o seu papel, vai cumprir a sua página histórica, depois vai decantar e aí vai deixar as lições necessárias. Mas agora, querer reduzir isso ao que eu estou vendo na televisão, até agora, eu estou vendo uma emissora de televisão, eu não vou falar o nome, senão vou dizer que eu estou incitando. E talvez a Band repita o mesmo erro, e a SBT, e a Record, e todo mundo. Mas o fato é o seguinte... É quase uma canalice. A cobertura do que aconteceu ontem não pode ser desvirtuada, nem o fato não pode ser reduzido ao vandalismo, ao quebra-quebra aqui e ali, ao que houve, né? É evidente, claro, que houve. Mas acabei de dizer, se você tem jogo do São Paulo, a torcida mais arrumadinha de São Paulo qual é? Não é a sua? De vez em quando rola uma porradaria. Então que isso? Quando vem o show da Madonna, aquela senhora... Falou, carnaval... Aquela avó. Quando vem aquela avó pelada aqui, vão 100 milhões de pessoas ver a Madonna, não tem uma pancadaria, carnaval não tem morte. A comparação de gente é absurda, né, Boixá? Então, a quantidade de gente que estava na rua ontem. Cento e tantas cidades... Milhões e milhões de... Aí tem, claro que tem vagabundo, claro que tem mal. Ou vocês acham que os bandidos do Rio de Janeiro que assaltam em engarrafamentos... Nós aqui damos o dia inteiro arrastões em engarrafamentos. Vocês acham que no meio de um sururu daquele não vai ter um arrastão? Não vai ter um quebra-quebra? Não vai ter uma explosão de briga de facção? Eu estou impressionado e grato ao destino por termos até agora 10 dias de manifestação com milhões e milhões e milhões de pessoas nas ruas, repito, não tem um morto. Não tem sequer um ferido grave. Não tem um amputado. Nós estamos diante de um povo pacífico. Absolutamente pacífico, ordeiro, gentil. Tudo que a gente fala do brasileiro jamais teve uma prova tão cabal da sua índole. Agora, querer pegar e fazer o que estão fazendo aí, pega meia dúzia de malandro, quebrar a loja do seu Joaquim para roubar meia dúzia de marmita e transforma isso na manchete do fato? Por favor. Querem cobrar propostas racionais? Cobrem dos governantes. Nunca o fizeram. Querem cobrar ponderação? Cobrem dos governantes. Cadê os governantes? Cadê a interlocução? Outra coisa, só para finalizar. Tem muita imagem de gente querendo invadir palácio, prefeitura, palácio do governo. E aí o couro come, a polícia reage de forma mais... Parêntese aqui para dizer o seguinte: de todos os
centenas de telefonemas e mensagens, talvez milhares, que eu recebi na tarde de ontem, na noite de ontem, madrugada adentro. Nada foi tão uníssono quanto a crítica à polícia do Rio de Janeiro. Não sei qual é a visão, não consegui ainda me certificar, ouvir mais, vou ainda para o Rio para fazer o programa a partir das 9 horas, 9 e pouco, mas muita reclamação, muita denúncia, muita crítica à truculência da polícia do senhor Sérgio Cabral. Demais. Mas eu estava dizendo, só para encerrar, das imagens que nós vemos aí sobre tentativas de invasões de palácios. Eventualmente com pedrada na janela, quebra de um equipamento, coquetel molotov, etc. e tal. Se de um lado eu criminalizo as minoritaríssimas atitudes criminosas, de vandalismo contra equipamentos públicos, contra ponto de ônibus, mas principalmente contra o bem privado, contra a lojinha do cara, contra, sabe, banca de jornal, que isso é uma canalice, contra o carro do cara e tal. Isso é canalice, isso é coisa de vagabundo, coisa de criminoso que está aí para fazer isso sempre. Vai fazer enquanto tiver manifestação e vai fazer enquanto não tiver manifestação. É só olhar os nossos índices criminais. Mas isso para mim é uma coisa. E a tentativa de invasão de palácios, de prédios públicos, é outra. Em todas as revoltas populares que o mundo conheceu até hoje, e em especial em todas as revoluções, os palácios foram espaços visados pelos revoltosos e pelos revolucionários, porque representam, em tijolo, vidro, a cidadela, né? O poder. Então, tentativas de invasão de Itamaraty, prefeitura não sei de onde, palácio do governo não sei de quem e tal, embora também se prestem a essa cobertura criminalizante, essas tentativas, não estou entrando no mérito se eu sou a favor ou se sou contra, vou me poupar desse palpite num momento desse. Mas elas são legítimas e são políticas. Elas não são o incêndio da banca, não são o tênis roubado, não são a depredação do sinal público. Então, também é preciso fazer essa distinção. Quando milhares de pessoas se aglomeram em frente a uma prefeitura, que abriga no dia a dia o senhor prefeito, que fez um acordo com os donos de ônibus para levar uma grana durante a campanha e por isso lhes deu aumento maiores do que tinha que dar, essa invasão tem esse simbolismo, essa marca, essa característica. Tô entrando aí dentro da tua casa pra gente falar olho a olho, cara a cara. E não adianta botar o vice-presidente da Câmara dos Deputados para atender a população, porque chega lá dentro e pergunta, bom, o que vocês querem? E um cara ganhado com toda a razão disse, eu quero falar com o dono. Olha, bem-vindo, Brasil, às ruas que te pertencem. Bem-vindo, Brasil, sabe, ao mundo dos que não aceitam calados os absurdos, aí sim. Os crimes, aí sim. O vandalismo, aí sim. A violência, aí sim, daqueles que nos governam. Vândalo pra valer no Brasil, tem imunidade, faz orçamento, assina contrato de concorrência, nomeia compadre. Esses são os verdadeiros vândalos. Esses sim, são vândalos pra valer. E precisam saber que o jogo, se não acabou, pelo menos mudou. Ainda bem. Vamos lá.